tem alguns pontos que o professor tem que observar quando ele estiver preparando a atividade para os seus alunos com deficiência. E a gente vai pensar aqui em alguns pontos muito importantes, até listei aqui para você. Lembra que eu falei que a gente ia falar sobre a complexidade? Muitas vezes a atividade que você está dando para o seu aluno, ela é muito complexa. É como a dose. Lembra do... dizem que a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. O que cura e o que mata está na dose. Então, eu preciso saber qual é o nível do meu aluno para eu dar uma atividade que não seja complexa demais e para eu dar uma atividade que não seja facilitada demais. Por exemplo, eu trouxe aqui uma atividade para mostrar para vocês. Aí, gente. Eu trouxe essa atividade aqui. Deixa eu só conferir se no YouTube tá dando pra ver direitinho, tá? Engraçado, gente. No YouTube não tá passando. Bom, o que não tem que fazer, remediado está. O que não tem que fazer, feito está. Depois eu passo essa live lá pro YouTube. Olha só. Tá vendo aqui essa atividade? Vamos pensar que você está trabalhando com essa turma. E aí você vai trabalhar aqui com seus alunos. Olha, essa atividade aqui, por exemplo, eu fiz um recorte de uma atividade de um livro. Essa atividade aqui está trabalhando um monte de coisas aqui, ó. Trabalhando ciências, trabalhando matutino, meio-dia, vespertino. Olha só, olha as palavras que estão sendo usadas aqui, ó. Matutino, meio-dia, vespertino, posição vertical, posição horizontal. E é uma atividade onde mostra a sombra. O aluno tem que descobrir por que a sombra está mudando de lugar. Ou seja, movimento de rotação e translação. E aqui tem várias palavras. O seu aluno, ele entende essas palavras? Ele já ouviu essas palavras? Inclusive tem um caso muito engraçado que aconteceu comigo, gente. Mas não façam isso, hein? Ó, não façam isso. Se vocês fizerem isso, não conta, não diz que foi eu que ensinei. Eu trabalhava numa escola que só tinha 2 turmas de educação infantil, só 2, era eu e uma colega minha, muito amiga, minha até hoje. E aí, eles falaram assim, ó Verusca, amanhã não vai ter aula para os meninos da tarde, faz um cartaz aí pra gente colar no portão. Aí, gente, olha, de verdade, eu não sabia, a primeira... Aí, o que eu fiz? Eu peguei, eu trabalhava de manhã, meu turno era de manhã. Então eu dei aula e eles pediram para eu fazer um cartaz, porque quem tem letra bonita na escola, vocês sabem, né? Sempre sobra pra gente. Mas na verdade que eu adoro fazer cartaz também. Aí pediram para eu fazer um cartaz escrito que não ia ter aula. Eu fui escrever assim no cartaz assim, ó. Amanhã não haverá aula para o vespertino. E preguei no cartaz. Fui trabalhar no outro dia de manhã, gente. Eu cheguei lá, não tinha um aluno sequer na escola. O que tá acontecendo que não veio ninguém? Aí nós ficamos pensando, aí nós descobrimos, gente, os pais não sabiam o que significava a palavra vespertino. Eles só entenderam a primeira parte, amanhã não haverá aula. Nossa, mas nós rimos demais. Eu falei, agora eu já sei. O dia que eu quiser folga, é só eu falar que não vai ter aula pro vespertino. E aí, não façam isso, hein? Ó, não digam que eu falei isso, tá? Nem os pais sabiam o que era vespertino. Quanto mais os alunos vão saber aqui o que é vespertino. Então, olha só, eu preciso adaptar até a linguagem. O seu aluno, ele já escreve com letra minúscula, maiúscula? Será que ele precisa de uma alteração aqui na estrutura da atividade? Inclusive, tem um vídeo no meu canal do YouTube, eu não me lembro o nome dele, mas no vídeo fala como que eu vou fazer uma atividade adequada para o aluno, a estrutura da atividade adequada, para que ele possa acessar. E aí, gente, às vezes é o tamanho da letra, às vezes o estilo da letra tá complexo demais para o aluno,
ou às vezes é o tipo de pergunta que eu estou usando tá complexo demais. Então, assim, um exemplo bem simples é eu mostro essa atividade e aí eu faço ela de acordo com a complexidade do aluno. Por exemplo, é difícil demais para ele compreender tudo isso aqui? Eu posso simplificar as palavras, gente. Deixa eu mostrar. Eu uso a mesma atividade, simplificando as respostas dentro do nível de conhecimento dele. Tá vendo aqui? Olha, quem fez a lua mudar de lugar? Ao invés de dizer que... Cadê? Ao invés de dizer que a posição vertical da árvore do menino, pela posição do menino em relação à árvore, ou seja, eu trago a atividade para o nível de complexidade do aluno, certo? Então, vocês vão ver também que muitas vezes eu não consigo explicar para o meu aluno, porque o aluno não tem uma comunicação funcional estabelecida. E aí eu quero trabalhar com ele, mas ele precisa de uma comunicação alternativa. Eu tenho falado muito sobre comunicação alternativa. Eu trouxe esse modelinho aqui, ó, de comunicação alternativa, em que o aluno, talvez ele vai se comunicar através de símbolos, através de imagens. Então as perguntas, as respostas, ao invés de serem escritas, podem ser através de imagens, onde o aluno vai apontando. Ele precisa se comunicar com você. Então você precisa muitas vezes trabalhar aqui, ó, a comunicação alternativa, onde ele vai responder e existe um passo a passo para você estruturar. Então, se o seu aluno, ele é não verbal, ele tem uma apraxia, ele tem um atraso na fala, ele precisa, às vezes, talvez ele possa precisar de uma comunicação alternativa e eu preciso saber trabalhar essa comunicação. Por quê? Se eu não souber trabalhar essa comunicação com o meu aluno, como que eu vou saber o que ele entende, o que ele não entende? O que ele consegue fazer, o que ele não consegue fazer, quais as respostas que ele quer me dar. Então eu preciso estabelecer uma comunicação que vai trabalhar isso aí com o aluno, certo? Outra coisa, então a gente falou aqui do nível de complexidade. Outra barreira que impede o aluno muitas vezes a fazer uma atividade é a questão do tempo. Então quando você for fazer uma atividade para o seu aluno, você pensa, essa atividade... a dose dela é um veneno ou é um remédio? Essa dose tá nivelada? Pensa lá na febre, tá de mais ou tá de menos? Vamos nivelar. Se ela é complexa, eu coloco no nível de desenvolvimento do meu aluno, certo? Outra coisa é a questão do tempo, gente. A gente precisa observar o tempo quando eu for trabalhar uma atividade. Quanto tempo será que o meu aluno gasta para fazer essa atividade? Cada professor aí vai dizer do tempo do aluno dele. Eu não sei quanto tempo seu aluno gasta. E às vezes nem você mesmo vai saber de primeira mão. Às vezes você vai precisar dar 2, 3 ou uma semana para você começar a perceber quanto tempo geralmente ele gasta para fazer determinada atividade. Então, vamos pensar, você está trabalhando com a turma, tem 10 questões para trabalhar. Talvez o seu aluno não consiga fazer as 10. Subdivide essa atividade, dá 2. Ele conseguiu fazer 2, dá 3. Ou às vezes, o tempo daquela atividade, vamos pensar, muitas vezes a gente dá uma atividade e a turma vai gastar ali 30 minutos fazendo aquela atividade, né? Um trabalho. O seu aluno consegue ficar 30 minutos fazendo, mesmo que seja uma atividade adaptada, ele consegue ficar 30 minutos ali? Então, será que você não vai ter que ter outras estratégias, que o tempo que a turma estiver fazendo atividade, ele vai precisar de ter outras estratégias, você vai ter que variar para que ele não fique ocioso? E aí, gente, o aluno, muitas vezes, ele começa a dar sinais de que ele está começando a ficar ansioso. Então, você tem que prestar atenção. Quanto tempo o meu aluno consegue ficar concentrado numa atividade? E aí eu vou falar uma coisa que pode ser muito útil para quem tem aluno com autismo. Mas isso aqui não serve só quando o aluno é autista. Os alunos, eles começam a dar sinais de que eles querem escapar da tarefa. Esses sinais você vai começar a perceber. Às vezes um aluno é autista não verbal, ele começa a se balançar ou se bater quando ele quer escapar da tarefa. Às vezes ele já sai da sala correndo, outros vão chorar, mas antes disso ele começa a dar sinais. Então você tem que começar a ler os sinais. Quanto tempo ele conseguiu ficar fazendo aquela atividade, ou aquele jogo, aquela tarefa, aquela situação que você propôs?
Com quanto tempo mais ou menos ele começou a demonstrar sinais de que não quer mais, de que tipo assim, deu, ele não aguenta mais. Anota o tempo, anota geralmente quanto tempo ele consegue ficar fazendo, quando ele se dispersa, com que tipo de atividade. Olha, quando eu dou atividade de pintura, ele fica um tempão. Quando eu dou atividade de massinha, ele faz assim a massinha e joga fora. Opa, então quando eu der atividade de massinha, vai ser rápida. Vai gastar pouco tempo, eu vou precisar de mais atividades. Quando eu der uma atividade de pintura, eu vou ter que deixar um tempo maior para ele fazer. Quando eu der uma atividade que ele vai fazer junto com a turma, uma atividade adaptada, ele consegue ficar tanto tempo concentrado. Então, você precisa medir isso aí. Isso aí, gente, Verusca, quanto tempo eu devo dar? Os hiperativos são assim, é verdade. Por isso que eu falo que alunos também com transtorno de aprendizagem, muitos alunos com déficit de atenção e hiperatividade podem apresentar atrasos no desenvolvimento escolar, porque não consegue se concentrar, desinteressa muito rápido e aí não consegue acompanhar o conteúdo, não é nem pelo cognitivo, é porque ele não ficou ali na sala, é porque ele não prestou atenção. E aí, gente, o professor, ele pode fazer o quê? Olha só, o professor ele se ilude se ele pensar que o aluno vai acompanhar, um professor que se forma hoje, ou que vai dar aula, ele pensa assim, olha, eu vou dar aula e meus alunos vão ficar de 4 a 6 horas prestando atenção em mim e fazendo todas as atividades. Se ilude. O professor tem que ter muitas ferramentas. Então, olha só, eu vou dar aqui 3 dicas. 3 dicas que você pode utilizar em relação ao tempo para ajudar o seu aluno. Uma delas, para você regular o tempo, é saber que cada aluno vai precisar de um tempo. Então, assim, Verusca, meu aluno é autista não verbal. Quanto tempo eu tenho que dar para ele fazer atividade? Eu não posso dizer isso. Porque, às vezes, a resposta que eu der vai ser boa para você, mas vai ser péssima para outro. Porque eu vou dizer para você, deixa ele assim em torno de 3 a 5 minutos. E aí, ótimo, seu aluno faz em 3 a 5 minutos, você varia a atividade, é excelente. Mas tem outro aluno que queria mais. E aí, quando você resolver terminar aquela atividade, ele vai ficar super zangado, super frustrado. E tem outros que queriam menos e vai ser péssimo para ele. Então, quem vai saber é você. Isso, gente, esse acompanhamento, essas perguntas assim, eu dou muito na minha mentoria. Quando eu dou mentorias individuais para os professores, aí sim eu posso analisar o caso, saber o contexto e dizer de uma forma mais pontual, uma estratégia pontual para o seu aluno, para cada aluno. Por exemplo, as minhas mentorias do curso Rota da Inclusão, eu dou mentoria individual para elas. E aí elas trazem o caso dos alunos dela. Verusca, eu tenho uma aluna que ela é autista e ela é assim na sala de aula. Como que é o tempo para ela? Aí eu vou conseguir, junto com ela, criar estratégias, analisar e dar uma resposta mais pontual. Mas de maneira ampla, não tem como. Caiu a live, gente? Mas de maneira ampla, não tem como eu dar uma resposta para todo, porque cada caso é um caso. Então, 3 estratégias que vão te ajudar muito. Você precisa oferecer alternativas para o aluno. Oh, que bom, professora. Professora Verusca. Verusca, é você que foi aluna minha do aulão Alfabetização para o Aluno com Deficiência? Porque, gente, é uma raridade encontrar outra Verusca. E outra Verusca que gosta de educação inclusiva é mais raro ainda. Então, eu tenho uma xará. Eu conheci uma xará que eu fiquei apaixonada por ela. Então, olha só, gente. Primeira coisa. É você, Verusca. Primeira coisa, ofereça alternativas. Ou seja, eu trouxe hoje essa tarefa para trabalhar com os meus alunos. Ok, mas eu tenho um plano B, eu tenho uma alternativa para trabalhar com ele, ok? Então, tenha um plano B, uma alternativa para aquele momento. E aí, qual é a alternativa, Verusca? Nós vamos precisar analisar cada caso. A alternativa para alguns alunos vai ser dar uma breve saída da sala. Pode ser que sim. Para outros já não pode, porque ele faz tudo para sair da sala. Então, para ele vai ser um reforçador do mau comportamento. A alternativa para um outro aluno é fazer um joguinho, uma atividade. Pode ser que sim, mas para outro pode ser que não sirva. Então, é muito individual essas alternativas. Precisa ser pensado cada caso. Outra coisa.
trabalha a previsibilidade. Quando a gente tem uma previsibilidade do que vai acontecer, a gente fica menos ansioso. Imagina, você vai a um lugar. Imagina, você recebe um convite para você ir a uma festa, mas você não sabe. Você só sabe onde vai ser essa festa, mas você não sabe qual tipo de roupa. A gente que é mulher é danado pra isso, né? Quando a gente é convidado pra uma festa, a gente nem liga pras amigas e fala assim, com que roupa você vai? Não é? A gente não faz assim? Porque a gente não quer ir de mais nem de menos. A gente quer ir preparada, né? Tipo assim, eu vou chegar lá com uma roupa esporte e o povo tá luxando como é que fala? No brilho, tá luxando nas joias, nas bijuterias. E eu tô lá de tênis, eu vou me sentir mal. Ou então eu vou lá toda produzida, parecendo que eu sou a madrinha de casamento, e o povo tá lá de tênis. Nossa, gente, é horrível, eu odeio. Então, assim, geralmente quando eu vou a uma festa, um evento, eu tento descobrir quem vai e dou uma ligadinha. Aqui, me diz aí que tipo de roupa. E também a gente pensa assim, o que eu vou comer lá? Como é que será? A gente pensa, agora se você for convidado para um evento e não te contam nada, você não sabe nada que vai acontecer lá, o tipo de roupa você vai ter para comer, que hora que vai terminar, como que você vai se sentir nesse evento? Você vai ficar pensando assim, quem vai estar lá? Gente, é horrível. A gente que é adulto, a gente quer previsibilidade. A gente deseja isso, ainda mais hoje em dia, com o tempo tão corrido, a gente marca um monte de conteúdo, então você tem uma rotina. Os alunos precisam também ter rotina.